O Saber Direito desta semana é com o professor Lucas Galvão de Brito. O curso é sobre direito tributário. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, meu nome é Lucas Galvão de Brito, este é o programa Saber Direito e eu vim falar para vocês algo sobre direito tributário, mais especificamente o tema regra matriz de incidência tributária. Esta aula, que se destina a ser uma introdução ao tema, será dividida em 5 pontos. No primeiro dos pontos, nós trataremos algo sobre a categoria norma jurídica. Esse ponto é fundamental para que nós possamos construir com bases sólidas a noção da regra matriz de incidência tributária, como os senhores verão, é muito baseada em boas categorias e teoria geral do direito. Devo dizer também que a segunda aula será voltada para compreender o fenômeno que queremos explicar por meio da teoria da regra matriz de incidência tributária. Será, então, uma aula voltada para o fenômeno da incidência jurídica tributária. Já a terceira aula será destinada ao primeiro dos grandes blocos da regra matriz de incidência tributária, o termo antecedente, ou seja, aquele que vai descrever o fato gerador da obrigação tributária. O quarto bloco, por sua vez, se destinará a tratar do consequente da obrigação tributária. E o consequente é ali que nós perceberemos como se forma a obrigação tributária, o que significa a expressão crédito tributário, quem são contribuintes, quem são os responsáveis, substitutos, substituídos e outros termos que aparecem com muita frequência no trato da legislação tributária. Enfim, no quinto bloco, nós trataremos o porquê utilizar a regra matriz de incidência tributária. Esta é uma aula que foi construída, aliás, este é um curso que foi construído depois de alguma experiência que tive com os alunos da Universidade de São Paulo ao longo de 5 anos na graduação e das dificuldades que eu percebi que os alunos tinham. Justamente porque foi um curso montado a partir dessa percepção, a partir das dúvidas dos alunos, eu acho muito proveitoso que comecemos desde logo com a pergunta de um dos alunos que gentilmente aceitou participar desta gravação. Então, vamos já à primeira pergunta. Se essa é uma aula de direito tributário, por que não simplesmente pressupor que já sabemos que é uma norma jurídica? Ana Carolina, essa é uma pergunta muito simples e, ao mesmo tempo, muito complexa. O que se quer dizer com a categoria norma jurídica é algo que nós estudamos no começo do curso e no momento que vamos estudar direito tributário, muitas vezes passamos atropelado. Mas é aí que estão as maiores dificuldades dos doutrinadores de direito tributário. Por que isso? Ninguém sabe o que é norma jurídica? Não, justamente, Ana Carolina, porque muitas vezes as pessoas tomam por pressuposto o conteúdo do que é norma jurídica e terminam falando de coisas bem diferentes. Para entender o que é norma jurídica, é muito importante nos fixarmos para algumas coisas especiais. Em primeiro lugar, norma jurídica é uma categoria. E o que se quer dizer com a ideia de que é uma categoria? Uma categoria, Ana Carolina, é um instrumento que nós utilizamos para compreender outra coisa. É uma maneira de organizar as informações e que assim consigamos processá-las. Desse modo, a própria noção de norma jurídica aparece como um instrumento que nós utilizamos para entender aqueles textos normativos. A norma jurídica é uma coisa muito interessante, porque nós sempre vemos os textos, mas a norma, o comando, nós nunca vemos. Nós construímos esse comando. Nós construímos esse comando organizando de maneira lógica. Para pensar um pouco comigo. Se você queria dar uma ordem para alguém, e o direito, já que ele existe para dar ordens, vai funcionar assim também. Como que alguém deve fazer? Deve ditar essa ordem. Mas como qualquer pai de uma criança de 3 ou 4 anos de idade já aprendeu, logo vem a pergunta subsequente. Depois da ordem, vá para o seu quarto. Por quê? E mesmo que a resposta seja um porque eu mandei,
É preciso que tenha um antecedente, é preciso que tenha uma causa. Nós, seres humanos, somos impelidos a buscar as causas daquilo que fazemos. Também assim com as ordens. Dentro das ordens, há sempre essa relação de uma causa, de uma consequência, sendo essa consequência a ordem propriamente dita, sendo essa causa o motivo de dar aquela ordem. E se nós formos um pouco mais além, nós vamos ver que essa é uma figura lógica que vai aparecer sobre o formato chamado juízo hipotético condicional. Por que hipotético? Toda norma poderia ser descrita na seguinte maneira: se acontecer tal coisa, então deve ser tal relação jurídica, tal obrigação de fazer algo, tal proibição de fazer algo, tal permissão para fazer algo. Mas veja que sempre há uma causa e uma consequência. Não é à toa que as leis naturais, propriamente ditas, como a lei da dilatação dos corpos, também é expressa nesses termos. Vejam que essas leis, por sua vez, elas vão falando, por exemplo, se eu aquecer um corpo, então ele deve dilatar-se. Veja que esse se, então, é a mesma estrutura que aparece também nas normas jurídicas. Mas essa estrutura das normas jurídicas, esse juízo hipotético condicional, tem uma característica muito relevante e um pouco diferente do que acontece com as leis naturais. Se trata da causalidade jurídica. A causalidade jurídica ela tem uma característica diferente. Isso porque, quando se toma a causalidade jurídica, o que se leva em consideração não é uma coisa que acontece necessariamente, como é o caso de uma causalidade natural, de uma lei natural, como a dilatação dos corpos. O que se leva em conta na causalidade jurídica é o ato de vontade que institui aquilo. Veja só, se eu fosse traduzir nos termos mais simples, se eu oferir renda, então eu devo pagar o imposto sobre a renda? Eu teria vencido a questão do juízo hipotético condicional. Mas eu não conseguiria explicar por que em alguns países que não têm leis instituindo o imposto sobre a renda, não há obrigação de pagar o imposto sobre a renda. É fundamental compreender, quando se trata de direito, que a causalidade normativa ela não tem origem na natureza. Ela não é uma consequência natural do fato que está sendo descrito no antecedente da norma. Ela é sempre o resultado de um ato de vontade. E justamente porque ela é resultado de um ato de vontade, ela não se pressupõe. Ela sempre é criada por meio de um texto normativo. Desse modo, Ana Carolina, precisamos estabelecer o nosso conceito de norma jurídica para poder avançar a partir dele. E esse conceito de norma jurídica nós vamos firmar da seguinte maneira. Norma jurídica é a categoria com que nós organizamos os textos normativos para poder entender o comando que eles querem nos dar e a causa de aplicar-se esse comando e não outro, para saber o que está sendo obrigado, em termos de direito tributário, a se fazer em decorrência do fato gerador da obrigação tributária. Então, tendo explicado essa primeira pergunta, tendo fixado esse conceito, que é a matriz da divergência de muitos doutrinadores, como vocês devem bem saber, aquelas distinções entre princípios e regras, postulados, etc., muitas vezes esquecem de delimitar o conceito que eles estão dividindo e propondo essas classificações. Não se fala do conceito de norma jurídica. Fixando esse conceito de norma jurídica como nós fizemos, nós não estamos confundindo a norma jurídica com as fases dentro de um texto normativo, mas chamando de norma jurídica apenas ao trabalho que faz o intérprete para articular esses dispositivos da lei na forma de um juízo hipotético condicional, de modo a compreender aquilo que se espera dos sujeitos encarregados de fazer a relação jurídica tributária e, sobretudo, também a relação dessa relação jurídica com a causa dessa relação jurídica, que a legislação chamou de fato gerador da obrigação tributária e que nós vamos chamar nessa aula, um pouco mais adiante, de antecedente da regra matriz de ciência tributária ou de hipótese tributária. Então, vamos então à segunda pergunta. Se as pessoas criarem normas jurídicas ao interpretar o texto, cada pessoa tem um próprio ordenamento? Caro Bernardo, essa é uma pergunta também que se faz com muita frequência
E é um primeiro reflexo no momento em que nós falamos que a norma jurídica deixa de ser aquelas formulações textuais e passa a ser o resultado de um trabalho criativo dos sujeitos que organizam esse material para compreender o comando que lhes foi legislado. E quando nós tratamos dessa maneira, o foco fica no intérprete, que ao ler um texto começa a produzir o sentido, a criar o sentido por meio dos atos de interpretação. O primeiro reflexo é achar que estamos todos loucos e que cada um vai interpretar de um jeito. Mas isso não funciona tão assim. Seria reduzir o fenômeno da comunicação a um solipsismo. Não é assim que se processa. O que acontece quando se trata de uma questão como essas, de que as pessoas podem construir o sentido, é de que nós percebemos o direito e as normas jurídicas se manifestam em meio a um processo de comunicação. Para dar uma ordem a alguém, eu devo comunicar essa ordem. Justamente porque eu devo comunicar essa ordem, eu preciso que a outra pessoa entenda. E justamente porque eu preciso que a outra pessoa entenda essa ordem, eu preciso me valer de termos e sentidos atribuídos a esses termos que possam gerar a compreensão da outra pessoa. O que eu quero dizer com isso é que, se nós olharmos para uma mesma palavra e interpretarmos de modo diverso, nós não vamos conseguir nos entender. De modo que existe uma certa convenção na sociedade que faz com que cada vez que nós leiamos a palavra casa, nós interpretemos de uma maneira em comum. Quando alguém lê casa de um modo diverso que nós entendemos, nós passamos a não compreender aquela pessoa. O direito está repleto de situações como essa. Normalmente, nós nos deparamos no direito com situações em que as pessoas vão divergir sobre o sentido ao qual dar a uma determinada palavra. Evidências de que o direito funciona assim são dadas aos montes. Se nós pararmos para pensar quantas vezes nós não acompanhamos discussões aqui no Supremo Tribunal de Justiça, em que os ministros vão divergindo sobre o sentido ao qual dar uma determinada palavra, não significa que um saiba mais ou menos a respeito do que é aquela palavra. Ou muito menos, significa que essa palavra seja ela mesma alguma coisa. Se nós pararmos para pensar a ligação que tem uma palavra com aquilo que ela representa, isso é sempre o resultado de uma convenção. É sempre o resultado de uma abstração. O que é que tem a palavra casa a ver com a casa? Nada. Se nós, enquanto sociedade, enquanto coletividade, não tivéssemos, ainda que tacitamente, combinado em associar a ideia de casa com a palavra casa, nenhuma relação entre esses dois conceitos existiria. Desse modo, nós temos que reconhecer essa natureza, eu diria, arbitrária, mas ao mesmo tempo convencionada, que se tem da palavra, do signo, com o objeto que ela quer se referir. Também assim nos textos jurídicos. Se nós admitirmos isso, nós admitimos que as pessoas constroem sim o sentido das normas, que a partir dos enunciados, das frases, dos dispositivos, elas vão construindo normas jurídicas. E sim, sendo as normas jurídicas produto da interpretação que cada uma dessas pessoas faz, seria o ordenamento como um todo também produto da interpretação dessas pessoas. Agora, paradoxalmente, ainda que seja um produto da interpretação dessas pessoas, é necessário que essas pessoas entrem em algum acordo, que exista uma zona de convergência, pois só assim o direito pode cumprir a sua função de dar ordens. Nós podemos compreender a ordem que foi legislada, nós podemos prescrever ordens por meio de contratos,